Muito boa noite a todos. É uma alegria imensa para mim estar aqui no Núcleo Espírita Mensageiros do Bem, depois de algum tempo, né? E agradeço imensamente aí o convite da diretoria dessa casa, tão iluminada, que durante muito tempo a gente fez um trabalho aqui de assistência e sempre é uma alegria muito grande para a gente estar de volta aqui. E hoje, falando de duas coisas que são grandes paixões da minha vida. Uma, que é sobre transtornos de personalidade, de uma forma geral, e outra, sobre a visão espírita da vida, que eu acho que é a forma mais completa de você enxergar os desafios existenciais, os porquês da nossa vida como um todo. Então, a gente entrelaçar esses dois temas, embora seja um grande desafio, ao mesmo tempo é muito recompensador para a gente. Eu queria saber primeiro se o som para vocês aí tá legal. Tá tranquilo, né? Beleza. Então, eu vou primeiro começar conceituando o que seria, na verdade, a personalidade da gente. Então, personalidade é o conjunto das características psicológicas que a gente tem, da maneira da gente pensar, da maneira da gente sentir as experiências da vida, na maneira da gente se comportar frente às variadas situações do dia a dia, na maneira da gente se relacionar também com outras pessoas. Então, veja bem, imagine os adjetivos que existem: alegre, honesto, mentiroso, verdadeiro, atrasado, pontual. Imagine todos os adjetivos que a gente possa ter na nossa mente. E aí, essas qualidades, elas vão compor a nossa personalidade. E existem várias teorias psicológicas que entendem a forma da gente ver a nossa personalidade. Então, é o conjunto das nossas próprias características. Então, e o que seria um transtorno de personalidade? Quando essas características elas são muito rígidas, muito inflexíveis, muito desadaptativas e causam problemas para a gente e para as outras pessoas. Quando a gente tem comportamentos, tem pensamentos, tem emoções que vão de encontro à expectativa, por exemplo, cultural do meio que a gente vive. Se estima que mais ou menos 10% da população mundial tem algum tipo de transtorno de personalidade. Então, mais ou menos, uma para cada 10 pessoas. E existem vários modelos de classificação, mas o mais comum classifica esses transtornos de personalidade em 3 grandes grupos. E a gente, claro, não vai dar para falar tudo aqui, porque o tempo é relativamente curto, mas a gente vai dar uma ideia para vocês verem como funciona. Então, uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide é uma pessoa que é mais isolada, que ela não tem muito desejo de estar em contato social com outras pessoas, prefere sempre ficar mais em casa, mais isolada, e é o jeito dela. É aquela pessoa que tem uma festa da família, mas ela não participa. Se está na casa, ela fica no quarto ali, meio que sozinha mesmo, e aquilo ali é o universo da pessoa. Um transtorno de personalidade paranoide é aquela pessoa que sempre acha que alguém está tramando alguma coisa contra ela. Se é em casa ou com os amigos, alguém está falando mal dela por trás. Se é no trabalho, alguns colegas estão tramando alguma coisa contra ela. É aquela pessoa que ela é sempre uma pessoa desconfiada. Desconfiada de absolutamente tudo. E isso é o padrão de funcionamento da pessoa. Uma pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica é aquela pessoa excêntrica. E ela chega num local onde todo mundo tem um certo padrão, vamos supor, de comportamento, da maneira de se vestir, por exemplo, de falar, e ela chega e todo mundo vê, ela é diferente.
ela se apresenta de forma diferente, de uma forma meio excêntrica. É uma pessoa que tem um padrão esquizotípico de ser. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade histriônica. É aquela pessoa que, onde chega, quer chamar a atenção. Fala alto, você está no local lá, um local tranquilo, aquela pessoa chega fazendo o maior barulho, sabe? Falando bem alto para todo mundo notar a presença dela. Então a pessoa só se sente bem se ela for notada e se ela for o centro das atenções de todo mundo. Uma pessoa com transtorno da personalidade narcisista é aquela pessoa que se acha demais, se acha melhor do que todo mundo, se acha o oásis no deserto, a Coca-Cola, se acha melhor do que todo mundo, se sente muito, tem um perfil de se sentir grandioso ou grandiosa, não tem muita empatia pelas pessoas e tem também como característica uma autoestima baixa. Então, por isso que a pessoa sempre quer ter razão, quer se sentir melhor do que os outros, quer se sentir grande demais para compensar exatamente a visão ruim que tem de si mesmo, né? Aí usa aquela capa de ser melhor do que ser, né? Sempre sabe tudo, sempre é melhor do que todo mundo, tudo dessa pessoa vai ser sempre melhor do que os outros. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial é aquela pessoa que não quer de jeito nenhum obedecer regras, que não tem empatia e muitas vezes utiliza as pessoas, inclusive com mentiras, para conseguir alguma coisa, sempre para si mesmo. E, obviamente, o padrão mais extremo é o que vocês vão ver na mídia como uma psicopatia. Psicopata. Aquela pessoa que, de repente, tira até a vida da outra pessoa para conseguir alguma coisa que queira. Seria o polo extremo de uma personalidade antissocial. Uma personalidade dependente. Aquela pessoa que sempre depende do outro. É casado, por exemplo, namora, e tem aquela dependência emocional avassaladora do outro. Não vive se não for ligado a alguma necessidade a outra pessoa. O transtorno obsessivo-compulsivo também não encaixa. Aquela pessoa que é extremamente rígida em padrões. Então, sempre tem que arrumar as coisas e tem que tudo ser do jeito que ela quer. E se não for, você chega no birô dessa pessoa, está tudo ali milimetricamente traçado e nada pode sair daquilo ali. Muitas pessoas confundem isso com toque, mas isso é outra coisa. E o transtorno da personalidade de borderline, o emocionalmente instável, que é caracterizado uma pessoa que tem um padrão de se sentir abandonado, eu tenho muito medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho. Tem um padrão extremamente oscilante do humor, ora a pessoa está tranquila, ora a pessoa está chateada. E essas mudanças de humor, elas são rápidas, muitas vezes acontecem no mesmo dia. Algumas pessoas confundem isso com bipolaridade, mas no transtorno de personalidade borderline a mudança é muito rápida o tempo todo. Você combina alguma coisa com a pessoa, por exemplo, vamos sair mais tarde, isso é de manhã, que vai ter um evento assim, a pessoa está animada para ir, é aquela empolgação, de tarde ela liga para você dizendo que não vai mais, que já não está afim. E quando chega na véspera do evento já liga de novo dizendo que quer. É uma mudança atrás da outra, associada a problemas relacionados à autoimagem. Você tem uma visão de você mesmo, uma visão prejudicada. Ora você se sente muito ok, ora você se sente na lata do lixo. E essas flutuações da autoimagem, da identidade, fazem a pessoa sofrer muito. Aí vem um vazio existencial, que é um vazio existencial crônico. As crises implacáveis de raiva. A pessoa sente raiva, às vezes, de coisas mínimas, que outras pessoas não sentiriam, mas a pessoa que tem um borderline, ela sente raiva. Às vezes de uma coisa que quem está do lado imagina, mas, puxa vida, é uma coisa tão insignificante, uma explosão tão grande. Os comportamentos impulsivos, aquele comportamento que não passa pelo movimento de você organizar o seu pensamento, raciocinar,
e tomar decisão, simplesmente você vai lá e faz. As ameaças, gestos suicidas, muitas vezes tentativas de suicídio frequentes nas pessoas que têm o transtorno da personalidade borderline, porque o sofrimento emocional é muito intenso. E essas são as suas principais características. Aqui vão os principais, pelo menos os principais tipos de transtornos de personalidade. Claro, a gente está aqui passando muito superficialmente, só para vocês terem uma ideia do que é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Aí a gente vai e pensa, ok, onde entra um pensamento espírita nisso tudo? Vamos lá. A ciência diz o seguinte: um transtorno de personalidade ele surge devido a uma combinação de fatores. Quais são esses fatores? Um deles é a genética, que se associa ao ambiente onde a pessoa vive e é criada e se desenvolve, ou seja, a criação que ele tem dos pais, como esses pais conduzem a criança, quais são as informações que ele vai assimilando durante a sua infância, adolescência, durante seu período de desenvolvimento, e as ocorrências que você tem ao longo dessa jornada. Como assim? Você, de repente, tem uma mãe que tem uma série de características também de transtorno de personalidade, aí você tem a genética. Aí você tem uma infância onde você é invalidado o tempo todo emocionalmente. Onde você, quando diz que está triste, leva uma pancada. Onde se você diz que, por exemplo, está com medo de alguma coisa, você é punido gravemente. E, além do mais, você passa por um evento de um abuso sexual. Então, você vai ter todos os ingredientes para lá na frente surgir uma pessoa com um transtorno de personalidade. Você teve o elemento biológico, o elemento genético, o elemento do contexto de vida e o elemento da própria formação do seu caráter pelos seus pais ou cuidadores ou responsáveis que sejam. Ok até aqui? Pois bem, aí a gente vai raciocinar. Ok, eu entendo tudo isso, mas eu não consigo entender por que essa pessoa que vem nessa família tem um irmão ou irmã que passou pelas mesmas coisas ou parecidas e não desenvolveu essa maneira desadaptativa de vivenciar a sua experiência de vida. Como é que explica então? Ela tem a mesma biologia? Ela teve o mesmo contexto de vida? Teve a mesma criação? E, no entanto, ela não desenvolveu. Cada um de nós é um universo. Pensando que, mesmo antes da gente chegar aqui, por ocasião do nosso renascimento, existiu todo um planejamento para a nossa encarnação. E aqui agora eu estou falando com um viés espírita. Porque existem coisas que são mais difíceis de a gente entender e conceber se a gente não colocar essa peça do quebra-cabeças, que é exatamente a ideia espírita. E aí a gente vai explicar para vocês, trazendo alguns textos de alguns livros que são livros espíritas muito bem consagrados. Por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, da autora Ivone do Amaral Pereira, tem um capítulo com cerca de 30 páginas, chamado assim, A Cada Um Segundo as Suas Obras. Nesse capítulo, o autor espiritual discorre uma situação que aconteceu no plano espiritual, que foi a seguinte: dois espíritos que tinham realizado suicídio e que estavam em um sofrimento muito intenso no plano espiritual, eles tinham a necessidade de reencarnar. Sendo que eles eram tidos lá como verdadeiros criminosos no plano espiritual por toda a sua trajetória de vida. E aí vai ser solicitada a reencarnação deles para que eles pudessem organizar o perispírito, que é o corpo fluídico, o molde, né, que a gente tem do corpo físico, para poder se estruturar, porque
no mundo espiritual, eles não estavam conseguindo, devido ao processo do suicídio, se organizar mentalmente. E aí, eles têm um momento bem interessante, que eles levam para o mundo espiritual um casal e mais uma jovem que estavam encarnados em um momento do sono físico. O que é que acontece? Quando a gente vai dormir, lá pelas tantas da noite, muitas vezes a nossa alma se emancipa. Nós vamos fazer as viagens espirituais. E muitas vezes a gente, quem tem a capacidade de se recordar melhor, ou de ver, ou de sentir, sabe o que a gente está falando. E aí essas pessoas foram levadas para o mundo espiritual, para terem uma reunião lá, para que elas pudessem aceitar serem pais, no caso do casal, e mãe, no caso da moça, daqueles jovens que tinham realizado suicídio. Quando chegaram lá, na reunião, os encarnados que estavam em processo de emancipação de desdobramento, se deram conta que esses espíritos iriam ter encarnações extremamente sofridas, com deficiências graves, inclusive deficiências mentais. E as pessoas se negaram. Não, a gente não quer. Deus nos livre de ter um filho com um problema desse. Um casal e a moça, que também tinha sido mãe solo, iria ser mãe solo, né? Abandonada pelo pai da criança, da futura criança, eles eram pessoas de condição muito humilde, materialmente falando, e vislumbravam a dificuldade que iam ter para cuidar daqueles espíritos. Então eles disseram, a gente não quer de jeito nenhum. Deus quis nos livre de ter uma situação como essa. A gente quer um filho que possa ajudar a gente na nossa vida, e não um que vai ser um peso durante toda a existência. Sendo que esse trio não tinha sido levado para o mundo espiritual por mera obra do acaso, não. Eles olharam a ficha de pais que podiam, pelo seu contexto, necessitados que eram de quitar-se perante os débitos contraídos em existências anteriores. Eles eram espíritos muito, muito devedores, que necessitavam resgatar os seus débitos, sendo pais de espíritos também muito sofredores. Mas eles não queriam de jeito nenhum. Então, através de um mecanismo de regressão de consciência e de memória, eles viram numa tela plasmada as suas trajetórias enquanto espíritos multiexistenciais. O casal tinha sido fidalgos portugueses que tinham vindo para o Brasil na época da colônia e eram donos de vários escravos e maltratavam as pessoas, e era uma coisa horrível. Eram débitos enormes que eles tinham. E a outra moça era também uma moça muito vaidosa, que havia tido uma vida muito devassa, cometido vários abortos, e ela necessitava resgatar aqueles débitos. Quando eles começaram, eles se negavam no início. Quando eles se depararam com aquelas verdades das suas existências anteriores, elas aceitaram o desafio de receber como filhos aqueles espíritos que estavam naquela condição tão ruim. E é muito interessante esse capítulo, porque muitas vezes a gente se questiona por quê? Pais assim assado têm filhos dessa ou daquela maneira. Porque tudo é feito de forma articulada. Às vezes a pessoa... Eu conheço algumas pessoas que têm 3 filhos com autismo. Aí o homem abandona. E a mulher fica sozinha para cuidar de 3. Autistas em nível de suporte
enorme, precisando dela para tudo. E a vida da pessoa fica restrita apenas a cuidar daquelas crianças. E a gente vai e pensa, por quê? Deus existe, sim ou não? Se sim, Deus é justo, sim ou não? Se sim, isso não pode ser obra do acaso. E se não pode ser obra do acaso, e se a causa não tiver aqui agora, porque muitas vezes a gente reconhece pessoas muito bacanas, pessoas legais, que não se justificaria na presente existência passar por desafios de tão grande monta. Então, onde é que vai ter a explicação? Só pode estar lá atrás. Não tem como estar em outro lugar. E aí, quando a gente vai vendo essas obras que detalham como é esse magnetismo que a gente atrai para nosso campo vibracional as nossas necessidades. Então, se a gente tem falhas muito grandes em nosso psiquismo, nesse determinado setor, seremos instados a sermos colocados em desafios nesse campo, porque é o campo que a gente precisa aprender para crescer. Porque o objetivo da existência da gente é evolução, é o crescimento enquanto ser integral que somos. Então não vai ter sentido você passar por uma prova de algo que você já está ok. Só vai fazer sentido você ter provas de coisas que você ainda não sabe. Se você é estudante de escola e você tem várias matérias, mas você não foi bem em uma, você não é necessário você fazer a prova de recuperação em todas. Você vai fazer naquela que você não foi bem. E aí, quando a gente vai entendendo esse mecanismo, a gente vai organizando as nossas ideias para a gente aceitar melhor os desafios que nos são impostos na nossa vida. E você faz um movimento de aceitação. E a aceitação é uma coisa que a gente não gosta de ter. Pode notar, a gente não gosta de aceitar. E a gente vai lutando, dando pernada e cotovelada em tudo aquilo que nos demanda esse movimento da gente abraçar as nossas sombras, como Carl Jung falava, todos nós temos sombras, todos nós, e a gente fica fugindo dessas sombras. Aí alguém chega para você e faz, olha, eu acho que você é uma pessoa um pouco orgulhosa. Dizer, eu orgulhoso? Não, de jeito nenhum. Não sou orgulhoso de jeito nenhum, não sou orgulhosa de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa muito boa, que eu gosto mesmo de fazer caridade. Olha a frase. Eu sou uma pessoa muito boa, o que eu gosto mesmo é de fazer caridade. Olha, a gente se recorda Jesus, pessoal chegando junto dele, bom mestre, por que me chamas de bom? Se bom só há um que é Deus. Mas a gente se acha do bem. Eu acho que você está um pouco vaidosa. Nada. Eu mesmo nada. Eu acho que você falou aquilo naquele dia que está com um pouco de inveja. Sou espírita, eu não vou ter inveja de ninguém. Então são as nossas sombras. As sombras que permeiam a nossa vida e a gente foge delas. E é necessário a gente abraçá-las. Para a gente integrar ao nosso psiquismo e a gente poder se conhecer melhor. E até para a gente evoluir melhor. E esse processo de aceitação não é que a gente vai concordar com as coisas. Nem que a gente vai dizer que gostei daquilo. Eu estou gostando daquele problema enorme que eu tenho. Não, você pode não gostar. Você pode não concordar. Mas tem muitas e muitas coisas que a gente tem que aceitar. Agora a gente vai ter que botar numa coluna as coisas que a gente não deve aceitar e a outra coisa que a gente vai aceitar. O que é que eu não devo aceitar? As coisas que
transpõe os meus limites de integridade humana. Então, se eu tenho um relacionamento, eu sou mulher, e eu não tenho obrigação nenhuma de estar sendo agredido fisicamente, verbalmente, moralmente. Não tenho obrigação. Você não tem que aceitar uma condição espúria. Você não vai aceitar. Mas eu tenho uma situação que ocorreu comigo há 10 anos no meu trabalho e eu não aceito de jeito nenhum que isso tenha acontecido. Você não vai ter como ir lá no passado e alterar aquilo. Aquilo já foi. Ninguém vai conseguir entrar numa máquina do tempo e alterar essa situação do passado. Então as coisas que ocorreram conosco, os dissabores, as coisas ruins, traições, perdas, problemas de variada ordem, que estão localizados no passado, só temos uma única coisa que a gente pode fazer para pacificar nossa alma, é aceitar. Ah, mas eu não aceito que fizeram aquilo comigo, eu não merecia. Você não merecia, mas provavelmente era uma necessidade que você tinha para você, com aquilo ali, melhorar enquanto ser humano. O filósofo Nietzsche diz o seguinte: aquilo que não nos mata, nos fortalece. E se a gente olhar para trás, as coisas ruins que a gente já passou na vida, já que a gente sobreviveu, serviram para tornar a gente uma pessoa, hoje, melhor do que a gente era naquela época. Reflitam sobre isso. Então, se a gente tem um planejamento, se a gente tem uma organização, se a gente não veio por aqui por um acaso, não estamos na família errada, na família necessária para o nosso processo de evolução. Quando a gente é portador de um transtorno de personalidade, o que isso quer dizer? O espírito, que ainda, com as dificuldades inerentes ao processo de evolução, ainda luta contra as suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, com as suas angústias, oriundas de um repertório que não surgiu do nada, surgiu ao longo de muitas e muitas experiências, muitas destas pessimamente malfadadas, em erros clamorosos, em dificuldades imensas que forjaram esse ser, e quando chega aqui, na presente encarnação, aquilo se exterioriza através de emoções desordenadas, de filtros cognitivos ainda disfuncionais, de comportamentos às vezes anômalos e de relacionamentos interpessoais extremamente problemáticos na grande parte das vezes. A solução para isso, temos variada ordem de terapêutica hoje em dia. Farmacológica, psicoterápica, etc, etc, etc. Mas quando a gente tem uma visão mais amplificada do que é o nosso ser, de quem somos, do que por que estamos aqui, eu acredito que a gente pode amplificar maior esse campo de consciência e a gente ter maior condição de enfrentar essas nossas próprias deficiências de maneira com maior controle. Vejamos bem. A gente vai dar alguns exemplos aqui de casos muito marcantes de criaturas que portadoras de um transtorno gravíssimo, porque obviamente não é todo mundo que tem uma condição de transtorno de personalidade, que existe um espectro, desde uma coisa leve até uma coisa grave. Da mesma maneira que tem a pessoa que tem hipertensão leve, ali 13/10, 13/9, até uma pessoa que tem hipertensão gravíssima, 22/15, existe um espectro. Então, quando a gente vai falar de transtorno de personalidade, tem um espectro. Tem a pessoa que é muito desorganizada mentalmente e aquela pessoa que consegue trabalhar, consegue funcionar, a vida normal e que tem alguma dificuldade. Nos casos muito graves, principalmente aqueles casos que envolvem crimes
personalidade antissocial, sociopata, psicopata. E a gente tem alguns casos que a gente vê tanto na mídia, né, na história do nosso país, fora também, que nos chamam bastante atenção. Porque no livro No Mundo Maior, de André Luiz, o Francisco Cândido Xavier, ele vai falar que a perversidade, a maldade, é uma doença da alma. É uma doença da alma. Porque nenhum ser humano, ele foi criado para o mal. Mas às vezes tão adoecida está a pessoa, a alma, o espírito, que se compraz em perturbar, em trazer transtorno para os outros, e criar situações de briga, e que o preço vai ser muito grande para essas pessoas, enorme, muitas vezes séculos de encarnações sofridas, mas aquelas pessoas que são vítimas delas, simplesmente não foram vítimas por um acaso. Porque a gente volta ao nosso raciocínio que Deus, a justiça de Deus é perfeita. Magneticamente falando, um sociopata grave encontra no caminho um espírito muito devedor, necessitando passar pelas dores e privações de alguma situação para o seu processo evolutivo. Vejamos lá. Teve um caso no Brasil, alguns casos no Brasil, que se tornaram muito célebres. Um deles passou até um documentário na TV chamado A Fera da Penha. É um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Um cidadão jovem, muito jovem, casado, com filhos, e teve a brilhante ideia de conhecer uma moça no mundo, na rua, e com ela começar um namorico. Mas não disse para essa mulher que era casada. E começou a fazer aquelas promessas para ela e tal. Um belo dia, passa um cidadão, depois dele se despedirem numa estação de trem, isso porque faz muito tempo, isso nos idos 1950, 60, finalzinho da década de 50, século passado, passa um cidadão e diz, olha, eu conheço ele é casado, viu? Aí a mulher começou peraí, vou ver, criar essa história ali. E começou a seguir o rapaz. E nessas perseguições dela, descobriu que era casado, quem era a mulher dele, as crianças, fez um mapa da vida do cidadão todo. Um belo dia, a mulher vai na escola, que a filha dele, pequenininha, de 4 anos de idade, estudava, e diz, olha, eu sou a vizinha de fulana de tal, ela não pode vir, que ela teve que ir para o médico, pediu para pegar a menina. Pegou a menina e levou para a casa dela. Passou-se um dia, 2 dias, aquela confusão, todo mundo procurando, cadê a menina? Foi sequestro e tal. Levou a menina para um armazém e deu um tiro na nuca da criança. E depois ateou fogo. Tem um documentário que completa essa história triste. Chama-se A Fera da Penha. Foi descoberto, foi presa, foi condenada a 30 anos de prisão, por bom comportamento, saiu com metade do tempo. Mas ficou o resto da vida sem poder sair de casa. Porque se saísse de casa, obviamente, a própria população iria revoltada e tal. E teve uma existência longa, desencarnou já muito idosa. Aí a gente vai se perguntar. Obviamente, foi um erro do cidadão, que já tendo compromisso lá de família, foi arrumar outra pessoa. Mas venhamos e convenhamos, a atitude dela de tirar a existência física de uma criança de 4 anos de idade dessa forma é bem desproporcional. Muito desproporcional. Ela podia ter chegado na casa, da esposa, ó, seu marido não é honesto, ele fez isso e tal, e pronto. Só para avisar, porque
ele me prejudicou psicologicamente e você tem que saber e tal. Mas ela foi para um extremo. Um espírito extremamente adoecido, raivoso, vingativo, capaz de provocar o mal de forma absurda a outra pessoa. Mas quem são essas pessoas que foram encontradas no meio do caminho? Quem é esse rapaz que, por conta do erro, teve que passar a existência carregando a responsabilidade de ter perdido a filha? Quem é essa mãe que, sem tem nada de envolvimento na situação, perdeu a filha? Quem é a filha que perdeu a vida dessa forma agressiva com 4 anos de idade? Quem são esses atores? Será que é por um acaso? A minha amiga Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo, ela diz o seguinte: o cidadão criminoso vai para o mundo, ele acorda dizendo, hoje eu vou fazer o mal, e eu vou tirar a vida de alguém. Ele diz isso. Mas quem decide quem vai ser, já não vai ser ele. Pelos mecanismos das leis universais que nos regem e que, através de um magnetismo, a gente é levado a passar pelas situações das quais a gente se envolve. Se a gente for ver as obras todas de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, todas elas, ao longo da história, a pessoa que estava lá, envolvida no processo, ela vai sempre, de alguma forma, pela forma de atração do psiquismo dela, ser levado a passar pela situação que necessita. Alguns estão quitando seus débitos e outros estão contraindo os débitos. Alguns estão semeando o espinho de dor futuro e outros estão ali na colheita. A única diferença que nós temos uns para com os outros é essa. Outra história que ficou muito conhecida também, falando de um transtorno de personalidade antissocial, é a do maníaco do parque. Ele chegava, contava uma história, mentia, e dizia que ia tirar foto com a pessoa, que a pessoa ia, sei lá, modelo, e não sei o quê. E conseguia convencer a pessoa a subir na garupa da motocicleta de um estranho para tirar fotografia num parque tarde da noite. Por quê? Repare, na pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? E qual a resposta? Estão afinados, hein? Sim, de modo, em geral, são eles que nos dirigem. Então a gente também é envolvido pela espiritualidade superior e inferior, de acordo com a vibração que a gente se encontra. Uma pessoa dessa não está sozinha. Está acompanhado também de criaturas perversas lá. Como ele vai descrever depois, né? Claro que não vai isentar a pessoa do erro, porque nós temos o livre-arbítrio e cabe a gente o poder decisório, se a gente vai aceitar as más intuições ou não. A gente não pode transferir essa responsabilidade para o espírito. Ah, eu fiz o mal porque alguém me influenciou. Não é assim. Porque a gente também tem a força da resistência. Mas é que, às vezes, para a gente, é um pouco mais fácil a gente ceder às tentações de entrar naquela faixa vibracional, de contar fofoca, que a gente nem sequer sabe que é verdade, mas que a gente tem aquele prazer de chegar e dizer. Parece que
Estão dizendo por aí que fulano de tal, isso ou aquilo, fulana de tal. A língua ferina, que adora ver confusões, perturbações, desequilíbrios, instabilidade, por exemplo. Ou, às vezes, micro vinganças. Pessoa que a gente já não tinha tanta simpatia. Aí, quando sabe que a pessoa caiu numa desgraça, você faz yes. Eu sabia. A hora ia chegar. Porque Deus é fiel. Ainda bota Deus na história. E ainda usando adjetivos meramente humanos. Deus é fiel. Deus é fiel. O que é Deus? Essa inteligência suprema que governa o universo. Se cabe para ele uma coisa assim, então, terra a terra. Fiel é um amigo, né? Que não nos deixa na mão nos momentos difíceis. Deus está muito acima de uma coisa dessas. Isso é uma coisa mais do que básica. É básica para qualquer pessoa que já tem um nível de consciência, a fidelidade aos princípios, aos valores e etc. E Deus, né? Mas eu tinha certeza que aquela pessoa ia pagar com a língua. Mas eu fiquei emocionado quando vi ela passando por aqui. Eu dizia, olha, você ainda vai cair. Tal. E ainda se compraz. Então, as nossas faixas emocionais, vibracionais, companhias espirituais, níveis de pensamento, somos nós quem escolhemos. Não é à toa que Paulo disse aos Hebreus, e eis que nós somos circundados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. E o detalhe maior é que essas testemunhas somos nós que escolhemos. Nós. Então, se somos nós que escolhemos, através do nosso pensamento, da nossa evocação diária, a quem cabe o poder maior de mudança? A cada um de nós. Que muitas vezes a gente se escora em alguma coisa, em algum problema, e a gente terceiriza a responsabilidade de solução. Mas só quem pode, de verdade, resolver as diversas problemáticas que a gente tem, somos nós mesmos. Repare, toda vez que alguém procurava Jesus, todas as vezes que procurava Jesus e que obtinha a resolução do seu problema, o que é que Jesus dizia? Tua fé te curou. A tua fé te curou. O teu movimento te curou. A tua busca te curou. O teu desejo de abandonar o velho homem e se transformar numa pessoa melhor, te curou. O movimento sempre é de dentro para fora. Porque se a gente não se dispuser a fazer a mudança, ninguém vai resolver. Ninguém. Sendo que Jesus, ele disse uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Ele quis dizer com isso é o seguinte: todos nós aqui, e mais ainda, pense naquelas pessoas que nesse momento estão fazendo coisas assim, horríveis, que estão no mundo aí, criando problemas para várias pessoas. Todas elas, sem exceção, serão um dia, ou seremos um dia, espíritos de luz. Todos. Ninguém vai ficar. Todos. Nós somos instados, impulsionados a esse processo de crescimento. Quer a gente queira ou não. Eu não quero ter um espírito de luz, não. Meu negócio mesmo é trevas. Eu gosto mesmo da escuridão. Pode tirar seu cavalinho da chuva, que sua hora vai chegar.
querendo ou não. Pode demorar 10 anos, um século, 1000 anos, mas uma hora vai chegar. E porque chega, nenhum espírito suporta viver o tempo todo na dor. O livro Libertação, de André Luiz, por Chico Xavier, vai falar de um espírito, Gregório, líder das falanges do mal, da perversidade. Mas chega uma hora que há uma fissura no psiquismo do indivíduo e ele é penetrado pela luz. E ele muda. No livro Sexo e Destino, aí eu não vou dar spoiler, mas acontece coisas semelhantes. Porque a gente é impulsionado para isso. E quando Emmanuel dizia, tem uma frase de Emmanuel que um dia desse eu vou entender. Porque Emmanuel, você não consegue entender tudo de cara. Tem coisa que depois de muito tempo você vai entender. E aí Chico tinha uma visita que ele sempre fazia aos presídios. E a gente sabe que as pessoas encarceradas, muitas, uma boa parte, a maioria é portador de transtorno de personalidade antissocial. Então Chico vai visitar essas pessoas que têm uma personalidade antissocial. E lá ele perguntava, e aí, somos quantos aí dentro? Ele sempre se incluía, né? E Emmanuel vai falar, em um dos livros que fala sobre isso, o criminoso somos nós quando somos descobertos. E aquela frase me intrigava muito. Dizia, rapaz, o criminoso somos nós quando somos descobertos. Rapaz, que eu me lembro, eu não cometi crime assim grande, né? Eu ficava pensando, eu conheço também muita gente que não cometeu crimes assim. Como é que somos nós quando somos descobertos? Eu ficava sem entender direito aquilo ali. Porque, na verdade, eu estava circunscrevendo a ideia da encarnação presente. Mas aí, eu fui fazer um curso de formação em terapia de vida passada. E aí, durante a formação, todo mundo que está lá no curso tem que fazer as regressões. E lá vai eu na minha vez na regressão. Aí foi curioso. Era uma pior do que a outra. Era uma coisa horrível. Coisa horrível. Aí eu me vi realmente como criminoso. E aí eu lembrei das palavras de Emmanuel. Disse, sábio Emmanuel. Quando fala, o criminoso somos nós quando somos descobertos. Porque tudo que a gente faz, desde sempre, está grafado nos nossos registros perispirituais. Fica grafadozinho lá. E muitas vezes os recursos que o mundo espiritual tem para mostrar a gente na cara quem somos nós, ele faz a regressão lá. O próprio mundo espiritual faz o processo de regressão e o espírito, mas eu sou vítima, eu não mereço, por que eu estou aqui? Por que mais lá? Aí ele, calmamente, senta você na cadeirinha, bota um aparelhozinho na sua cabeça, aí aparece lá um telão, com tudo que você fez. No livro Memórias de um Suicida, na segunda parte tem muitos casos de regressão assim. É muito interessante. E se a gente pudesse ver, tivesse acesso a isso assim, a gente ia ficar espantado. Porque a gente pensa assim, eu acho que ou era Cleópatra ou era parente dela, era rei da França, eu era não sei o quê. Curioso que é bilhões de pessoas e tinha meia dúzia de pessoas assim, né? Célebres, mas todo mundo quer ser logo alguém conhecido, né? Ninguém quer ser um morador de rua,
uma pessoa que está ali em situação de vulnerabilidade, ninguém quer ser. E a pessoa só quer ter tido outras vidas, Dinamarca, Suécia, não sei aonde. Ninguém quer estar na outra vida, eu era da Somália, eu era de não sei... Não, nem Brasil quer. Eu acho que eu morei não sei aonde. Eu acho que eu... Aí... Primeira regressão. Aí tive aquele impacto. Vi aquele senhor numa casa de alpendre, né? Propriedade rural, andando pelos corredores. Aí eu via mesmo assim, chapéu assim. Chega na parte da frente e enche o peito. Diz assim, eu sou uma pessoa especial. Aí eu disse, sangue de Cristo tem misericórdia. Será que isso sou eu, meu Deus? Aí eu disse, é o pior que é mesmo. Aí ele começa a andar na propriedade. Ele se achava, eu se achava, você. Era uma época muito agressiva. E os donos de propriedades grandes rurais puniam assassinando os funcionários, atirando nas pessoas. E no meu pensamento, essas pessoas todas são brutas, ignorantes. Eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço isso. O que eu havia feito? Tinha os funcionários dado uma vacilada e a produção de trigo tinha se estragado. E eu, como forma de educar, veja que coisa mimosa, simplesmente cortei a provisão de alimentos para todo mundo morrendo de fome. Não morreu levando tiro, não morreu de fome. E eu achava que era legal. Achava, máximo. Aí eu vou entrando num celeiro grande, para fiscalizar as coisas. Tinha um cidadão, que ele como se fosse hoje, de frente assim para mim, me esperando. Com uma arma imensa, assim. Dispara, vai exatamente na região precordial. Eu caio lá. E me vejo sair. Eu fiquei com aquela cena assim. Que pessoa ruim. E se achava legal. E entendo a fúria que tinha esse irmão mais violento. Por quê? Ferido nos seus valores, nos seus princípios, humilhado que se sentia, revoltado, vai lá e tira a vida do que ele enxergava como algoz e era. Aí eu senti aquela conformação e disse assim, puxa, até que eu mereci. Eu mereci. Não foi. Assim, ninguém deve tirar a vida de ninguém. Eu sou completamente contrário. Acho que só Deus tem o poder de tirar, o direito de tirar a vida da gente. Mas eu compreendi e aceitei aquilo ali. Disse assim, eu aceitei. Eu aceito isso. Apareceu num exame de rotina uma dilatação na artéria que sai do meu coração que todo mundo já investigou e chegaram à conclusão. Isso não tem sentido. Isso deve ser uma coisa de nascença. A gente sabe que o perispírito molda o corpo físico e tem vários livros e textos que falam sobre isso, científicos. Tem um que tem mais de 2.000 páginas, professor Ian Stevenson, com as marcas de nascença e tal. E foi exatamente um local que foi estraçalhado naquele dia, fatídico dia. Eu estou dando um exemplo para vocês, eu não vou dar os outros para vocês não ficarem com pena. Era uma coisa pior do que outra. Era tirando pedra num, era ocultando cadáver, era não sei o quê, era roubando na feira. E aí eu vim entender. Quando Emmanuel diz, o criminoso somos nós, quando somos descobertos, é porque o nosso passado espiritual nos condena.
E embora a gente possa ser a pessoa mais rigorosa, correta, com todas as nossas coisas na presente encarnação, mas quando a gente vai atrás dos nossos registros perispirituais, a gente se encontra com coisas horríveis. E por isso, à medida que você vai tomando mais consciência espiritual, você vai menos condenando as outras pessoas. Porque você começa a reconhecer que dentro de você também tem aquilo tudo. E se você já não é mais aquilo, não faz mais aquilo, porque você já aprendeu através da dor das suas ações. E por isso que Jesus, sendo um espírito sublime e superior, que é, quando ele olhou alguém criticando aquela mulher que foi surpreendida em adultério, ele disse: quem de vós tiver sem erro, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi ali soltando a pedra. Porque todos nós temos nos nossos registros algo a apontar para a gente como necessidade de retificação para a gente. Se hoje a gente tem algum tipo de transtorno de personalidade, seja qual for, se a maneira da gente se expressar para o mundo carrega uma dor maior, não é sem uma razão de ser. Porque não existe nada na nossa vida que seja obra do acaso. Mas para a gente fechar, a gente quer dizer o seguinte: transtorno de personalidade, de uma forma geral, que faz com que a gente sofra muito, que as pessoas que convivem com a gente sofram muito também, que muitas vezes expressam essas necessidades que a gente ainda tem como espírito imortal que somos, nesse contato que a gente tem com o mundo que nos circunda, e que exprime, que resulta dessas construções que nós temos, não quer dizer que sejam situações insolúveis. Afora as terapêuticas que já existem pelos meios oficiais, a terapêutica espírita, que mostra que somos espíritos imortais e que o que a gente apresenta para o mundo é uma fração mínima do que a gente é, porque dentro de cada um de nós existe luz. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeito, várias e várias vezes ele deixou patente a nossa filiação. E ele disse que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Mas ele não chegou assim: olha, para o lado de cá vai quem não tem nenhuma condição que a medicina possa catalogar. Para o lado de cá, quem tem alguma doença. Agora você é isso, você é luz, e vocês eu não quero nem dizer. Não. Ele disse: vós sois o sal da terra. Todos nós temos dentro do nosso ser a essência divina. E a gente tem que focar nisso para deixar florescer o que a gente tem de melhor. Isso não se faz de uma hora para outra. Nas pequenas coisas, cada dia um pouquinho. Que a gente possa amanhecer pedindo a Deus forças para que a gente possa, nas nossas palavras, não ofender quem quer que seja. Que a gente possa ter, se a gente não tiver uma coisa boa para falar a alguém, que a gente fique calado. Se a gente não tiver um bom conselho para dar naquela hora, a gente dá uma folhinha ali, uma passagem do Evangelho, porque às vezes falta a palavra para a gente dá ali, ó. Uma mensagem que pode de repente ajudar. Às vezes a pessoa que você cruzou no caminho naquele dia, ela não precisa de nenhum conselho, não. Ela precisa de alguém para 15 minutos ouvi-la. Porque já foi para tudo que é lado e ninguém deu atenção. E às vezes você empresta o ouvido e está curando, muitas vezes, uma dor imensa. E eu, para finalizar, vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu era
há muitos anos atrás, eu estava no primeiro ano da residência médica, e muito difícil, muito plantão, muito seminário, e a vida estava muito difícil. E eu estava no local, e uma pessoa me pediu carona, isso em Recife. Me pediu uma carona. Isso estava em Boa Viagem, me pediu carona para entrada do shopping center Recife. E eu ia seguir para a cidade universitária, que era o hospital onde eu fazia residência. Quando chegou na hora de descer, isso, do local que eu dei carona para o local que eu deixei, não dava nem 15 minutos. Aí a pessoa, um grande dirigente de uma casa espírita, um trabalhador full time dedicado ao trio espírita, na hora de descer do carro, ele olhou para mim e disse assim: você está bem? Não, está tudo certo. Aí eu falei: mas você está bem mesmo? Aí eu disse: rapaz, não estou não. Ele fechou a porta e passou mais de 2 horas me ouvindo, sem dizer uma palavra, só me ouvindo. Eu baixei a cabeça, falava, chorava e falava. Muitas vezes, ainda hoje, eu lembro dessa história e faço prece por ele. Aí passaram-se muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Aí ele foi morar em Belém do Pará. E lá, continuamos os trabalhos. Aí, eu vou passar alguns dias de férias em Belém do Pará. E aí agora é ele que estava numa situação difícil. Quase 20 anos depois. Aí ali, fui eu que sentei para agora emprestar os meus ouvidos deste tamanho, para que ele pudesse também contar das suas dores, das suas necessidades. E eu fiquei nesse dia imensamente grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de retribuir a todo o benefício que um dia eu recebi. Porque a nossa vida, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém tem autonomia plena, sempre vamos necessitar uns dos outros. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser você, porque estamos todos no mesmo barco, necessitados que somos do amor divino e da presença dele através uns dos outros. Então não interessa se a gente vai ter uma condição que seja de saúde ou não, mas o que vale é o despertar que a gente tem que ter para a gente ter um movimento, primeiramente, de enxergar que a gente é criação divina, que a gente não está aqui por um acaso, e que seguramente, mesmo com as dificuldades, a gente vai sair. Seguramente, se a gente se dispuser a esse movimento, a sair dessa encarnação numa condição melhor do que quando a gente chegou. Mas a gente tem que acreditar nisso. Que se a gente acreditar nisso, a própria espiritualidade fornece os recursos, os caminhos e as oportunidades para a gente encontrar isso. E seguramente a gente vai ter experiências que são engrandecedoras para a nossa alma e a gente vai poder, quando finalizar, quando a gente entregar a nossa vestimenta de volta para a Mãe Terra, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como o nosso querido Paulo de Tarso disse. Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.